quando a gente começa a associar essas três fases diferentes, a gente vai encontrar dois tipos de circuito. A gente vai encontrar o que a gente chama de circuito estrela e a gente vai encontrar o que a gente chama de circuito triângulo. Qual que é o objetivo de se formar um circuito estrela ou se formar um circuito triângulo, tá? A gente vai ter as três fases do gerador. A gente vai ter o enrolamento A, o enrolamento B e o enrolamento C, tá? Então, vou botar aqui A, B e C. Se a gente fosse gerar uma tensão induzida e fosse distribuir através desses pontos dos meus enrolamentos, a gente teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de interligação. Então, a gente trabalharia com um circuito a 6 fios, ok? Porém, hoje a gente sabe que a gente consegue trabalhar com circuitos a 3 ou 4 fios, que é uma grande redução na quantidade de condutores. Então, por isso, a gente transforma essa ligação em estrela e em triângulo. Daí a gente vai ver o que acontece, como que é formada e quais são os pontos de característica, qual que é a característica individual de cada um desses dois circuitos, do circuito estrela e do circuito triângulo. O primeiro esquema que a gente vai ver é o circuito com ligação estrela, que ele é representado por esse Y, tá? Ele representa exatamente aquela defasagem que a gente tem aqui, ó, entre uma fase e outra, aquela defasagem de 120 graus. Então, no circuito estrela, a gente tem entre ponto A, ponto B e ponto C, exatamente 120 graus de defasagem, ou seja, a distância entre os enrolamentos desse Y que a gente desenha, dessa estrela, é de 120 graus. Existe um ponto em comum nesse circuito. Então, juntando aqui, ó, a parte A com a parte B e a parte C, eu tenho aqui o ponto de ligação para A, o ponto de ligação para B e o ponto de ligação C. E entre os três, eu tenho um ponto comum, um ponto em que todos os três estão interligados. E é nesse ponto comum que a gente encontra o neutro do circuito. Então, além de ter a possibilidade da interligação de três fases, eu tenho também a possibilidade da interligação de um neutro. Quando não tem um neutro conectado, a gente fala que a gente está trabalhando com um circuito trifásico a 3 fios. Então, a gente só tem essas três possibilidades de interligação, ponto A, ponto B e ponto C, é daí que saem as minhas três fases. E quando a gente tem o neutro conectado no circuito, a gente fala que é um circuito trifásico a 4 fios. Além de ter os três pontos de fase, A, B e C, a gente tem aqui nesse ponto único, no ponto de encontro das três, o nosso ponto neutro para fazer as nossas interligações. Mas o que é importante a gente saber desse circuito trifásico em estrela? Todo valor que está aqui dentro da estrela, ou seja, que faz parte do corpo da estrela, ok? A gente chama de valores de fase. Então, se eu tenho uma diferença de potencial, se eu tenho uma tensão aqui em cima dessa bobina, eu vou chamar isso de tensão de fase. Da mesma forma, em cima dessa, eu tenho uma tensão de fase. Da mesma forma, em cima dessa, eu tenho uma tensão de fase. Se corre por aqui um determinado valor de corrente, e essa corrente está dentro da estrela, eu continuo chamando esse valor de fase. Então, aqui eu tenho uma corrente de fase, aqui eu tenho uma segunda corrente de fase, e aqui eu tenho uma terceira corrente de fase. Então, tudo que estiver dentro da estrela é chamado de valor de fase. E tudo aquilo que estiver fora da estrela, a gente chama de valores de linha.
Ou seja, se eu vou interligar aqui um circuito trifásico com ou sem o neutro, eu continuo tendo aqui 3 pontos de ligação para as fases, tá? Suponhamos aqui fase A, fase B e fase C. Como valores de linha onde eu teria a carga do meu circuito, eu posso botar uma alimentação trifásica, obviamente, tá? Com a minha tensão de linha, o meu VL. Então, entre A e B eu tenho meu VL, entre B e C eu tenho meu VL, entre A e C eu tenho meu VL. Então, isso daqui seria a tensão que vem para minha carga. Da mesma forma que eu tenho uma tensão, obviamente eu tenho em cada ponto aqui de fase uma circulação de corrente. Então, eu poderia botar um perímetro aqui, poderia botar um perímetro aqui e poderia botar um perímetro aqui. Esse amperímetro iria ler para mim a minha corrente de linha, porque é a corrente que está saindo para carga. Esse amperímetro iria ler corrente de linha e o último amperímetro iria ler corrente de linha. Suponhamos que o meu circuito seja um circuito equilibrado. O que é um circuito equilibrado? Cada fase, na hora de alimentar uma carga, ela manda a mesma quantidade de potência. Eu não sobrecarrego uma fase, eu não coloco mais coisas ligadas em uma fase do que nas outras duas. Vamos supor que eu consiga fazer isso exatamente. A mesma potência que eu tenho ligada em C, eu tenho ligada em B, eu tenho ligada em A. Se eu conseguir fazer isso, eu tenho que o meu circuito está equilibrado. Eu tenho um circuito trifásico equilibrado. Se eu tenho um circuito trifásico equilibrado e fosse calcular a corrente do neutro, nesse caso, eu iria achar o valor de corrente de 0 amperes. Que nem a gente viu na folhinha anterior, na hora que a gente deu aquele traço ali e fez as medições para ver qual que era a relação entre as 3 fases, a soma das 3 em qualquer ponto do circuito, contanto que o circuito seja equilibrado, vai ser de 0. Então, a minha corrente de neutro, nesse caso, é de 0 amperes. Todas as vezes que a gente vai falar de um circuito trifásico, seja ele em estrela, seja ele em triângulo, a gente fala de uma determinada defasagem, e quem já passou por essa matéria já deve muito ter ouvido falar de raiz de 3, tá? Quando a gente, até em potência mesmo, quando a gente vai fazer o cálculo de potência monofásica, por exemplo, para calcular a potência aparente do circuito monofásico, a gente faz tensão vezes corrente. Para calcular a mesma potência, porém de um circuito trifásico, a gente faz tensão vezes corrente vezes a raiz de 3. Então, a diferença entre a fórmula de um circuito trifásico e um circuito monofásico é que a gente acrescenta raiz de 3 vezes a fórmula, tá? Então, de onde sai esse raiz de 3 vezes? Imagine aqui o nosso circuito estrela, de novo, e a defasagem, a distância entre um e outro é 120 graus. Então, daqui para cá 120, daqui para cá 120, daqui para cá também os mesmos 120. Não vou arriscar daqui para ficar mais fácil da gente enxergar o que acontece. Se eu fosse pegar, vou transferir, tá? Vou pegar essa resultante que tá, essa fase que tá aqui, vamos chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C, e eu vou projetar ela pro lado de cá. Então, eu só vou inverter, ao invés dela estar de lá, eu vou jogar ela aqui pra dentro, pra gente ver as interferências que acontecem de uma com a outra. Então, eu vou jogar ela pra cá. Não sei se até ali tá bom, acho que vai faltar um pedacinho. Vou botar o A mais aqui na ponta, até a gente terminar esse desenho. Então, botei essa projeção pra cá. Quando a gente fez isso, esse A, ele está exatamente no centro, exatamente no meio de B e C. Se a gente tem, então, entre B e C a diferença de 120 graus, daí agora a gente transferiu o A para cá, a gente partiu esse ângulo pela metade. Então, entre o novo A e o B, eu posso dizer que eu tenho 60 graus de ângulo, e entre o novo A e C,
eu também posso dizer que eu tenho 60 graus de ângulo, ok? Vamos fazer a projeção agora para a gente encontrar qual que seria a resultante desse valor, tá? Então, para eu achar a resultante aqui, se eu tenho entre B e esse novo A 60 graus, um puxando para cá, outro para cá, a minha resultante estaria exatamente entre os dois. Então, eu teria minha resultante aqui. Se é 60 o total, reduzindo pela metade de novo, a gente teria 30 graus na parte de cima, consequentemente 30 graus na parte de baixo. Então, vamos fechar aqui, como que a gente faria? Eu vou trazer essa projeção de B pra cá. Vou trazer essa projeção de novo A pra cá. Então, eu teria mais ou menos isso para fazer a minha... para cálculo da minha resultante, ok? Vou dividir aqui. E agora eu tenho 4 triângulos. Aqui no meio eu tenho um ângulo reto, ok? Tenho aqui que seria, vamos analisar só um dos triângulos. Aqui que seria a minha hipotenusa. Ângulo reto de 90 graus. E aqui eu teria oposto o ângulo de 30 graus. Quem que a gente teria que calcular dessa fórmula? Essa daqui que seria a minha resultante, não é? Vou chamar essa minha resultante de 2x. X pra cá e x pra cá. Se eu encontro o valor desse x aqui, depois é só multiplicar por 2, eu encontro o valor da minha resultante total, que é essa. Para eu calcular isso, x é igual a hipotenusa vezes o cosseno de 30 graus. X é igual cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 vezes o valor da minha hipotenusa, que no caso seria a minha representação de A. Se a minha resultante que eu procuro é o valor de 2x e não de x, eu tenho que pegar isso e multiplicar por 2. Se eu multiplico isso tudo por 2, eu corto aqui. Então, para eu achar o valor, eu estaria raiz de 3 vezes a minha hipotenusa. Trocando isso pelo que vale pra gente, dentro de cada uma aqui, ó, eu teria uma impedância, ok? Então, esse valor que eu representei pra cá, e tô chamando aqui da minha hipotenusa, ele seria a representação do meu A pra cá. Então, eu teria aqui o meu valor de linha, que é o valor que é encontrado dentro da estrela. Então, no lugar da hipotenusa, vamos colocar aqui, sei lá, tensão de linha. Poderia ser corrente de linha também. Repito, raiz de 3. E quem seria a minha resultante? Seria a relação entre essas três fases. A relação entre essas três fases seria o meu valor de fora da estrela, que seria o valor de fase. Então, a minha tensão de fase seria igual a minha tensão de linha vezes raiz de 3, é daí que sai a raiz de 3 como relação de circuitos trifásicos. Com relação à sequência dessas fases, o que vai valer pra gente é a ordem que essas sequências passam, que essa sequência passa por um determinado ponto. Eu posso falar que nessa sequência que está desenhada aqui, eu posso falar que essa sequência de fases ela é A, B, C. Eu posso falar que essa sequência, se eu começar a partir de B, é B, C, A. Ou eu posso falar que essa sequência, começando de B e entendendo que depois de A, quem vem é o B, começando daqui eu vou ter C, A, logo depois do A vem o B. Então, C, A, B. Esse seria um exemplo da sequência de fases. Qualquer uma dessas sequências descrita aqui em cima está se referindo à mesma sequência de fases que está desenhada aqui. O que não pode acontecer? Vamos supor que eu inverta aqui, ó, B com A.
e falar que existe uma sequência B, A, C. Essa sequência não é a mesma, não existe a sequência B, A, C nessas três que a gente botou aqui em cima. Então eu estaria fazendo uma inversão da fase A com a fase B. Eu não estaria seguindo a mesma sequência dessas fases. Qual que é a importância disso? Em máquinas trifásicas, no exemplo, em um motor trifásico, qual que é a interferência? O que interfere eu colocar A, B, C ou trocar por B, A, C? No instante que eu pego A, B, C e troco por B, A, C, observem que o C continua na mesma posição. Eu só fiz uma inversão de A e B. Toda vez que no motor trifásico eu inverto duas das três fases, eu inverto o sentido de giro do motor. Por exemplo, se o motor seguindo A, B e C estivesse girando no sentido horário, eu vou e inverto a fase A com a fase B de posição, eu faço esse motor girar no sentido anti-horário.